Vamos lá? Bom dia, meus amores. Mais um evento, ó, FGV na mira. Hoje promete, porque hoje nós vamos falar sobre um tema importante. Ele tem ali uma possibilidade, esse tema, gente, ele cai no formato de questões discursivas, ele cai no formato de peça prático-profissional, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de execução, pode ser que o nosso examinador cobre uma petição inicial de embargos, o quê, gente? A execução, tá? Ou no meio de uma execução, eu tenho que fazer embargos de terceiro, que também é uma petição inicial. Então, eu posso ter isso, né? E, gente, já vou dizer para vocês, tá? É importante que você pegue o modelo de embargos de terceiro, ele já foi cobrado em exames anteriores, tá? Então, inclusive naquela aula que eu faço a análise das peças, né? E eu vou trazendo as peças para vocês, que eu faço uma espécie de análise estatística, você pode pegar um modelinho de embargos de terceiro e fazer, e pegar um modelo de embargos à execução, tá? São duas peças que, se cair, você não pode falar, ai meu Deus, tô perdido, pelo amor de Deus, gente. São iniciais, tá? Só que o quê? Embargos de terceiro é um procedimento especial de jurisdição contenciosa e os embargos à execução, nós temos o quê, gente? Uma petição inicial, tá? Dentro o quê? É uma defesa do executado. Ok? Dentro da execução autônoma. Então, a minha sugestão de hoje é que vocês treinem essas duas peças. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje, então, gente, eu coloquei alguns artigos importantes que eu falei para vocês anteriormente, que às vezes eles ficam meio esquecidos, e também coloquei algumas questões, tá? Eu vou começar, gente, fazendo as questões, e aí eu vou indo, voltando. Lembrando, esse material está no Telegram. Ele vai para a plataforma de assinantes, tá? Essa aula também eu vou disponibilizar no canal, ok? Direito para Desesperado, tá? Essa aqui específica. Deixa eu só colocar aqui para quem ainda não está conectado. Inclusive, eu fiz a chamadinha no Telegram também. Só vou colocar aqui, tá, gente, no chat de vocês. Cadê? Ó, acabei de colocar aqui, gente. Beleza? Olha lá. Eu coloquei aqui para vocês o endereço do Telegram, para você pegar seu materialzinho, porque aí você vai acompanhando, né? As questões, elas já vêm com o gabarito, ok? Mas aí a gente vai montando aqueles nossos esquemas do coração, tá? Que são esquemas, uma espécie de linha do tempo. Gente, primeira coisa, quando o assunto é cumprimento de sentença ou execução autônoma, é saber que título executivo você está tratando. Será que essa questão aqui traz um título executivo judicial? Será que traz um título executivo extra? Lembrar que também dentro do tema execução, nós temos também o que, gente? Execuções especiais contra a fazenda pública, execução de alimentos pelo rito da prisão ou pelo rito da penhora, tá? Então eu vou aqui mudar um pouquinho isso, tá? A Adriele falou assim, quais as peças? Obrigada, Pati. Embargos de terceiro e embargos à execução. Treinar essas duas peças, tá? Eu quero que vocês treinem essas peças pra gente não ter nenhum evento surpresa. Beleza? Então aqui eu coloquei algumas telas brancas, gente. E eu quero começar, na verdade, fazendo questão, tá? Porque aí a gente vai voltando e mostrando pra vocês como é que funciona aí, ora o cumprimento de sentença, ora o quê, gente? A própria execução autônoma, envolvendo aí título executivo extrajudicial. Pode voltar comigo no nosso material. Então aqui, ó, execução e cumprimento de sentença. O que saber? Primeiro aqui, ó, gente, eu coloquei alguns artigos de leitura obrigatória, né, que vocês estão sempre me perguntando, questão de avaliação, adjudicação, mas vamos começar fazendo questões. Olha que lindo. O Jorge, ele é um menor com 12 anos de idade. Então, ele tem quantos anos? 12 anos. Ele é absolutamente incapaz, tá? Bom dia, Ângela. Ó, 12 anos, ele é absolutamente incapaz. Ele está sem receber a pensão alimentícia do seu pai, o Carlos, há 5 anos, gente. Só que ele é absolutamente incapaz, tá? Então, lembra que prazo de prescrição para ele não conta. Apesar de uma decisão judicial transitada em julgado. Gente, então, ó, tinha uma decisão, tinha uma sentença de alimentos a favor do Jorge. Teve uma ação de alimentos, tudo bem? Teve uma ação de alimentos e o Jorge, que é o filho, ele saiu vencedor. Sentença de alimentos. Essa sentença, né, ela já inclusive transitou em julgado e ela é condenatória. O pai aqui tinha que pagar, tudo bem? O Carlos.
Então aqui, Jorge, representado por sua mãe, promove uma ação de execução de alimentos. Na verdade aqui, né, gente, tem um erro, porque se existe uma sentença de alimentos, o que a gente teria que fazer é o quê, gente? Transitou em julgado. Era um cumprimento de sentença definitivo, porque já transitou em julgado, teria que ser um cumprimento de sentença. Porque aqui o meu título, ele é o quê, ó? Judicial. Título. Vamos lá. Título. Opa, título não dá, né? Título executivo. Título executivo judicial. Então aqui, na verdade, o Jorge, representado pela mãe, ele não deveria ter promovido uma ação de execução, e sim o cumprimento de sentença. Mas beleza, a gente entendeu. No valor de 200 mil, pelos alimentos pretéritos. Então aqui era um cumprimento, deveria ser um cumprimento de sentença pelo rito da penhora. Ele está atrasado 5 anos. Gente, aí pediu os alimentos pretéritos devidamente corrigidos. Para pagamento da dívida, fora determinada a penhora do imóvel em que Carlos e Carmen, sua atual companheira, residem. Então, no final das contas, foi penhorado um imóvel, mas esse imóvel, ele não é só do Carlos. Existe um condomínio aqui. Ele também é da Carmen, a atual companheira. Tudo bem? Sua atual companheira residem. O imóvel avaliado em 300 mil reais é o único do casal e foi adquirido onerosamente por ambos após a constituição de uma união estável. Gente, ele tem uma união estável com a Carmen, eles adquiriram, né, esse imóvel onerosamente. Então, a gente parte da premissa de que é uma comunhão parcial de bens. Então, eu sei que 50% desse imóvel é dele e 50% é da Carmen, tá? Considerando que a penhora recaiu apenas sobre a parte que cabe a Carlos, responda aos itens. Gente, o bem, ele foi avaliado em 300 mil, beleza? Essa aqui é a avaliação que normalmente é feita pelo oficial de justiça. Vocês sabem que, por exemplo, gente, na execução, no cumprimento de sentença, a gente, né, convoca o executado, dá um prazozinho para pagamento voluntário e se ele não pagar, nós vamos para execução forçada. É o momento em que a gente faz a penhora, a avaliação, depósito, expropriação. Então, eles penhoraram um bem. Esse bem não é só do Carlos, é da Carmen também. E ela, gente, é companheira do Carlos e ela não tem, né, nenhuma responsabilidade por essa dívida. Então, a gente tem que resguardar a ameação dela. Senão, gente, ela poderia, inclusive, entrar com embargos de terceiro para poder resguardar a ameação dela, tá? Só que o que acontece, gente? Raquel, se o bem foi avaliado em 300 mil, olha que lindo, gente. Se o bem foi avaliado em 300, eu tenho que resguardar 150 mil para a Carmen. Quando eu digo resguardar a ameação, é sempre considerando o valor da avaliação. Então, assim, Raquel, a gente conseguiu vender esse bem no leilão por 200 mil. Então, 150 é da Carmen e 50 eu uso para pagar a dívida. Entende? Então, eu preciso resguardar a ameação, tá? Raquel, entendi. Há fundamento para penhorar o bem descrito? Raquel, só que eu não entendi muito bem, porque esse imóvel é o único deles. Não seria o bem de família? Não seria, não. É o bem de família. E, em regra, o bem de família, ele é o quê, gente? O bem de família legal, ele é impenhorável. Mas nós temos as exceções. E uma delas é o pagamento de pensão alimentícia. Então, se esse imóvel fosse todo do Carlos e ele só tivesse ele, o Carlos poderia ficar sem? Sim. Aqui, esse bem não é só dele, né? Então, eu resguardo a ameação dela, mas ele pode ser atingido? Sim. Então, há fundamento para a penhora? Sim, tá? Isso. A Adriele falou assim, sim, débito alimentar pode penhorar a parte que Carlos tem da casa. Lindo. Como fica a situação de Carmen na hipótese de alienação judicial do bem, né? Uma vez vendido o bem, né, a parte da Carmen,
considerando, né, o valor da avaliação, vai ser resguardada, tá? Isso aqui está no artigo 843 do CPC. Então, vem comigo. Raquel, há fundamento para penhora? Né, há fundamento, primeiro, né, sim ou não? Há fundamento? Sim. E aí a gente explica. Aqui, ó, sim, embora seja bem de família, o imóvel pode ser penhorado e alienado, pois a execução de alimentos é uma exceção à regra geral de impenhorabilidade do imóvel destinado à residência. Isso está onde, Raquel? Artigo 3º, inciso 3 da Lei 8.009 de 90. Eu já coloquei aqui para vocês. Ó, eu posso atingir o único imóvel da pessoa, tá? Para pagamento do próprio financiamento do bem, né? Pelo credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que com o devedor integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida, né? Cobrança de impostos, pode ser, gente, IPTU, pode ser taxa de condomínio, né? Para executar uma hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, e por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Essas exceções são importantíssimas e estão na Lei 8.009 de 90, tá? Então aqui, ó, a Adriele falou, Carmen ingressará com embargo de terceiro para resguardar o seu direito à meação. Isso. Gente, se o juiz, percebam, se eu penhoro esse imóvel e ele está no nome dos dois, automaticamente, ó o meu latino, se eu penhoro esse imóvel e ele é de Carlos e Carmen, automaticamente a Carmen também é intimada. E aí, se o juiz resguardar a meação, não tem necessidade dos embargos de terceiro. Né? Se o juiz falar assim, Carmen, relaxa, tá? Porque aqui, gente, eu vou entrar com embargo de terceiro toda vez que eu sofrer uma constrição judicial indevida em um determinado bem do qual eu sou possuidora ou sou proprietária, ou eu tenho um direito incompatível, né? Então, os embargos de terceiro é quando eu vejo que o meu direito está sendo violado, né? Se o juiz fizer a reserva e, na minha opinião, tá tudo certo, ok, tá? E depois, gente, ó, diante da indivisibilidade do bem, a cota parte que cabe a Carmen será reservada no produto da alienação. Lembra, eu preciso reservar a cota parte, a cota parte de Carmen, sempre considerando o valor da avaliação, tá? Aí tem aqui, ó, gente, tratando-se de penhora de um bem indivisível, como é a casa, o equivalente à cota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação. Você poderia ter mais ou menos o quê, gente? Parafraseado. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação, né? A Carmen tem até preferência na arrematação do bem. Não será levada a efeito expropriação por um preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua cota. Lembra, sempre calculado sobre o valor da avaliação. Gente, toda vez você tem que pensar o seguinte, se o bem foi avaliado em 500 mil, eu tenho que passar 250 para essa criatura aqui, que não tem nada a ver. Se o bem foi avaliado em 300, eu tenho que passar 150. Então, esse bem não pode ser arrematado por um preço que, gente, que não compense. Por quê? Às vezes a gente pensa assim, ah, entendi, resguardar a meação. Você leva o bem para o leilão, eu vendo o bem pelo metade do valor da avaliação e do valor que eu vender eu passo a metade. Ó, sempre que eu tenho que proteger a cota parte do cônjuge, do companheiro ou do coproprietário, lembra, gente, eu sempre vou considerar o valor da avaliação, tá? Metade ali do valor da avaliação. Tudo bem? Então, esse artigo é importante, pode marcar no seu vadimécum, tá? Então, aqui, gente, esses temas de execução, gente, eu não queria dizer não, mas esses temas de execução é muito difícil não cair alguma coisa, porque ele consegue se enganchar em tudo. O tema de execução, ele se engancha em qualquer outra parte, de direito material, então é um tema cativo. Temos que mandar bem em execução e cumprimento de sentença. Tudo bem? Essa primeira questão, gente, o quê? Foi tranquila, né?
Lembra, essa lei já tem que estar bem marcadinha no seu vade-mecum, que é a da impenhorabilidade do bem de família legal, tá? Então aqui, ó, artigo 843 também, esse do CPC, tranquilos? Vamos para a próxima? Essa questão, gente, diz assim, a Helena é menor impúbere. Ela ajuizou uma ação de alimentos em face do seu genitor Salomão. Então aqui, gente, olha a linhazinha. Heleninha entrou com uma ação de alimentos em face de quem, Brasil? Salomão, o pai dela, perante a primeira vara de família no domicílio da autora. Então foi no Rio de Janeiro, beleza? Rio de Janeiro, vara de família. Considerando que seu pai é empresário, por ocasião da sentença, os alimentos foram fixados em 5 salários mínimos, devendo o pagamento ser realizado todo dia 10 de cada mês na conta bancária da genitora de Helena. Então aqui, gente, foi contra o Salomão e já teve sentença em que esse pai teria que depositar esse valor todo dia 10. Não é isso, gente? Todo dia 10 de cada mês. Beleza. Então, uma sentença. Ressalte-se que o advogado de Salomão perdeu o prazo para recorrer, operando-se o trânsito em julgado. Gente, transitou em julgado. E ele, né, a gente está partindo da premissa de que ele está pagando. Posteriormente, o genitor, ele se tornou inadimplente, razão pela qual a credora resolveu promover o cumprimento da decisão, por meio da expropriação dos bens do devedor. Então, aqui, ó, gente, cumprimento de sentença envolvendo alimentos, cumprimento de sentença envolvendo alimentos pelo rito da penhora. Beleza? Rito da penhora. Não foi o rito da prisão, rito da penhora. Tá bom, Raquel. Helena descobriu que o seu pai se mudou para Maceió, em virtude da aprovação num concurso público na área fiscal, com alto salário, tendo abandonado a vida de empreendedor. Então aqui, gente, Raquel, eu vou pedir o cumprimento de sentença, pode ser no meu domicílio, pode ser no local onde se formou o título, que seria Rio de Janeiro, pode ser no atual domicílio do exequente, que no caso é a Heleninha, pode ser no atual domicílio do pai, ou onde se encontram os bens do pai, tá? Então aqui a gente tem essas 4 opções. Onde o título se formou, atual domicílio do exequente, atual domicílio do executado, onde estão os bens do executado. Beleza? Raquel, você vai... Rito da penhora, gente, é o quê? Faz requerimento, atualiza, a parte é intimada, ela tem 15 dias para pagar, né? Depois 15 dias para impugnar. E lembra, aqui aqueles bens que eram inicialmente impenhoráveis, eles se tornam penhoráveis, como a caderneta de poupança até 40 salários mínimos, como a remuneração do sujeito. Se ele está encostado, né, recebendo benefícios pelo INSS, eu posso pedir para, né, descontar em cima do benefício, descontar sobre o FGTS, etc. Tá? Então, a pensão alimentícia, gente, ela vai atingir bens que até então eram considerados o quê? Impenhoráveis. Tá? Raquel, entendi. Então aqui, gente, é claro que agora eu também vou pedir para descontar, né, gente? Na folha de pagamento dele, tá? Então, ó, lá atrás, olha para mim, eu coloquei aqui o artigo 833, vem comigo aqui, ó, bens impenhoráveis. Aqui, ó, entre os bens impenhoráveis, temos, né, os livros, as máquinas, ferramentas, os utensílios, instrumentos, outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão dele, o seguro de vida, materiais necessários para obras em andamento, salvo se elas forem penhoradas, né, a pequena propriedade rural definida em lei, desde que trabalhada pela família, tá, vestuários e os pertences de uso pessoal do executado, salvo os de elevado valor, gente, né? A pessoa tem aquela coleção de bolsas caríssima, aquela coleção de relógios, né? Esses podem ser atingidos, ok? Que mais, Raquel? Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo também os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Aqui, o salário e a remuneração da pessoa, tá? Depois, a quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos, tá? E aí, gente, o detalhe, lembra, o disposto no inciso 4 e 10,
que é o salário e a caderneta de poupança, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem. Então, pode ser alimentos aqui, pensão alimentícia, prestação alimentícia, que decorra do direito das famílias ou que decorra da responsabilidade civil, que é aquele caso que a pessoa atropela um pai de família e depois tem que ficar pagando alimentos indenizativos, né, para os dependentes, né, ou às vezes para a própria vítima não fatal, que ficou impossibilitada para o trabalho, total ou parcialmente. Tudo bem? Então, ó, Raquel, entendi. Aqueles bens que eram inicialmente impenhoráveis se tornam penhoráveis. Quando é o pagamento o quê, gente? Quando é o pagamento o quê, gente? De prestação alimentícia. Já já eu vou responder as dúvidas de vocês, ok? Olha que interessante, gente. Isso aqui também já caiu na OAB. Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5º, que são os objetos de profissão, tá? Livros, máquinas, ferramentas. Então, olha aqui. Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5º do caput, os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a uma pessoa física ou a empresa individual, produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívidas de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Então aqui, gente, Raquel, se a pessoa tem um maquinário, um equipamento, né, máquinas agrícolas, se for pagamento de prestação de dívidas de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária, né, esses bens podem ser atingidos, tá? Então ele diz, olha, teve uma questão dessa, eu me lembro, tá, gente? Se podia atingir, deixa eu lembrar aqui, gente, me ajuda, a gente fez essa questão. Era um contrato com pessoa a declarar, ou era uma estipulação em favor de terceira? Acho que era uma estipulação que o cara estava com o gado dele doente. Vamos lembrar dessa questão. A gente vive isso em contratos. O cara estava com o gado dele com alguma doença estranha. Aí eu falo para ele assim, fulano, eu conheço o melhor veterinário da região. Ele vai vir rápido aqui. Então, o que, gente? Aqui, ó, eu sou a intermediária. Só que esse cara, que era o bambambam, o veterinário, ele aceitou. Só que ele não foi. E aí, depois, quando ele resolveu ir, porque o gato estava muito doente, quando ele resolveu ir, o gato já tinha morrido. E aí perguntava se ele poderia ser responsabilizado. Aquele que fez a intermediação não vai responder. Por quê? Porque o próprio veterinário ele, na verdade, se obrigou, ele aceitou, né, a indicação. E aí, esse cara, que era o veterinário, ele também era agricultor. E ele tinha umas máquinas agrícolas, né? E aí, lá perguntava se podia ser penhorada essas máquinas. Então, percebam, não tinha nada a ver com obrigação alimentar. Então, essas máquinas estariam protegidas? Estariam, né? São os considerados instrumentos de profissão, tá? E isso, estipulação em favor de terceiro, não foi? Então, aqui, ó, inclui-se na impenhorabilidade os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas, tá? Exceto, pelo amor de Deus, tem que enxergar o exceto. Tem que enxergar o exceto. Quando é que essas máquinas vão ser atingidas? Quando esses bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia, ou quando respondam por dívidas de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária, tá? Então, lembrem-se disso, gente. Deixa eu ver o que vocês me perguntaram aqui, gente. Vamos só voltando na questão. Vocês vão ler aqui. Ó, Raquel, então, ó. Onde deve ser promovido o cumprimento de sentença? Né, Patrícia, não tem jeito de fazer essa confusão não, tá? Deixa eu ver aqui. Quando eu vou saber que é impugnação e não embargos? Vou explicar, Lísia. Cumprimento de sentença, a parte executada apresenta impugnação. A Adriele falou, isso. Gente, o que muda aqui é o título, tá? Eu vou desenhar. Quando a execução é autônoma, é título executivo extra, o caso é de embargos à execução. Se é título executivo judicial, olha aqui, esse aqui é um cumprimento de sentença, que eu tô o quê? Cumprimento de sentença envolvendo alimentos. Aqui, esse pai, que é o Salomão, ele poderia, no prazo de 15 dias, ele poderia aqui no cumprimento de sentença, tá? Ele poderia pagar em 15 dias ou apresentar, 15 dias
para efetuar o pagamento voluntário e depois começa a contar um outro prazo para ele apresentar o quê? Nos mesmos autos, uma impugnação. Três pontinhos. Impugnação, artigo 525 do CPC. 525. Por quê? Porque aqui é cumprimento de sentença. Se fosse a execução de um cheque, o que o executado pode fazer? Aí é diferente. O executado, lembra do gênio da execução, gente? Ou ele paga em 3 dias, ou ele pede o parcelamento, ou ele oferece embargos à execução. Ok? São mecanismos de defesa diferentes. A impugnação eu uso aqui para o cumprimento de sentença e os embargos para execução autônoma, tá? Deixa eu ver aqui, isso. Tá, Patrícia? Beleza, isso, no rito da prisão são 3 dias, eu posso fazer isso aqui para vocês. Beleza, tá? Olha, a Paty falou assim, Raquel, às vezes eu tenho medo de confundir impugnação com ação rescisória. A questão da prova, você tá lendo, ela diz que a decisão foi dada e que ela já transitou em julgado. Aí você respira. Se já transitou em julgado, ou ele vai me falar alguma coisa de cumprimento de sentença, ou ele vai falar assim, vamos desconstituir essa sentença. Se ele falar que tem algum caso, né, tem alguma hipótese de cabimento da rescisória, então o que, gente? Opa, então aqui vai ser desconstituir o título, ação rescisória, que é uma ação autônoma de impugnação. Agora, se ele falar assim, gente, se ele falar assim, olha, teve a decisão e agora a pessoa quer receber. Opa, então é cumprimento de sentença. É pela finalidade. Eu tô querendo executar, eu sou a credora. Ou a parte que perdeu tá querendo desconstituir o título. Então, é com base no enunciado que você vai se guiar para saber se é impugnação, se é cumprimento de sentença, ou se o réu quer desfazer aquele título. Beleza? Pode voltar comigo. Raquel, eu super entendi. Gente, né, a Patrícia me perguntou assim, Raquel, se fosse um cumprimento de sentença pelo rito da prisão, seria diferente? Seria. Porque aqui, gente, nós vamos intimar, tá, a pessoa pessoalmente e ela tem 3 dias para pagar. Vamos colocar isso? Vamos responder essa e eu coloco o esquema. Senão a gente perde muito tempo aqui. Onde deve ser promovido o cumprimento de sentença? Pode ser no Rio de Janeiro, né? Aqui ele não fala, na verdade pode ser no domicílio onde o título se formou, que é o domicílio da Helena. Pode ser, gente, no atual domicílio do executado, né, que é Maceió. Então aqui tanto faz Rio de Janeiro ou Maceió. Então aqui, ó, segundo o Código de Processo Civil vigente, o cumprimento definitivo de sentença envolvendo obrigação alimentar pode ser promovido nos mesmos autos onde se formou o título, no atual domicílio do executado, onde se encontram os bens do executado ou ainda no atual domicílio da exequente. Tá? Importantíssimo aqui, que é o que, gente? Nós temos aqui o 516.2 e o 528, parágrafo 9º. Aqui eu ainda coloquei um plus, né? Tá? Raquel, execução de alimentos. Eu sempre posso fazer nos mesmos autos? Não. Se a sentença estiver pendente de recurso ou se você está executando alimentos provisórios, tem que ser em autos apartados, tá? Isso você vai encontrar aqui no 531. Beleza? Depois, gente, considerando o rito da execução e a nova realidade do devedor Salomão, sua remuneração pode ser atingida para o cumprimento da referida obrigação, bem como o pagamento das parcelas vincendas. E aí, gente, é claro que agora eu não vou dar uma de doida, né? Antes, o Salomão tinha que depositar todo dia 10. Óbvio, ele parou de fazer o depósito. Só que agora, gente, ele passou no concurso. Então, eu posso pedir para que seja descontado na folha de pagamento? Tanto as parcelas vencidas como as vincendas? Sim. E, Raquel, eu posso comprometer até quanto da remuneração dele para o pagamento da dívida pretérita e dos que vão vencer ainda? Eu posso comprometer até quanto, gente? Quem lembra? Quem lembra? Olha aqui. O caso traz uma hipótese de cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da penhora. Nesse caso, a pensão alimentícia, ela pode ser descontada na folha de pagamento do executado, ou seja, sobre sua remuneração, tá? Restando afastada a impenhorabilidade salarial. Coloquei 833, inciso 4, parágrafo 2º.
Além disso, para o cumprimento das parcelas vencidas e vincendas, pode haver o comprometimento de até 50% dos seus rendimentos líquidos, tá? Isso tá escrito, Raquel, no código, tá? 529, parágrafo 3º, tá? Então aqui, Raquel, eu fico um pouco confuso. Aqui é uma outra questão, eu vou colocar uma tela branca aqui, porque eu já vi que nós estamos com um pouquinho de dúvida. Então vem para mim, Brasil. Olha aqui, gente, acompanha o meu raciocínio. Deixa eu só organizar aqui que eu tô quase derrubando tudo aqui. Lembrando que amanhã não, desculpa, gente. Duas coisas que eu quero falar para vocês, tá? Primeira delas, esse fim de semana agora, domingão, vai ter um simulado inédito pelo canal Direito para Desesperado. Então, se você quer participar, né, você tem que fazer o Pix, tá lá no meu Instagram, tá, gente? O folderzinho, tá, para você participar. É o investimento que você faz e a gente vai ter correção. Lembrando que semana que vem, tá, nós vamos ter um simulado inédito que é o Mata-Mata, também pelo canal Direito para Desesperado. Então, assim, gente, nós ainda temos 2 simulados pra gente o quê? Dar o gás. Beleza? Então é só você ir no Instagram, é a última postagem que eu coloquei, tá? Para você poder participar aí desse simulado inédito. Você recebe no seu e-mail e a gente tem correção no canal Direito para Desesperado. É um complemento aí pro estudo de vocês, tá bom? Podemos aqui? Olha aqui, gente, eu vi que tem umas perguntinhas sobre, execução de alimentos. Deixa eu só colocar aqui, gente, porque o meu celular está deslizando. Então, olha aqui. Venham comigo, Brasil. Olha o que eu tenho. Não é essa que eu quero. Raquel, se lá na prova diz assim, gente, teve uma sentença de alimentos que transitou em julgado e condenou alguém a pagar. Então, eu já sei que eu vou entrar com o cumprimento. Eu vou entrar com o cumprimento de sentença envolvendo alimentos. Presta atenção. Cumprimento de sentença envolvendo alimentos. Ele pode ser pelo rito da penhora. E se você quiser cobrar pelo rito da prisão, o que você vai ter, gente? Até 3 parcelas vencidas. Você pode cobrar até as 3 últimas, mais as que se vencerem no curso do processo. No rito da prisão, você vai fazer um requerimento. Raquel, pode ser nos mesmos autos? Pode. Eu faço um requerimento, aí haverá a intimação pessoal, vejam bem, intimação pessoal do executado, rito da prisão, executado. Ele vai ser intimado pessoalmente, para quê? Aqui, ó, você tem 3 dias, meu amor. Aqui é rito da penhora, ele é mega especial. Então, você tem 3 dias para pagar ou apresentar uma justificativa da impossibilidade do pagamento e, de preferência, tentar ir um acordo ou provar o pagamento. Opa, paguei. Provar o pagamento juntando os comprovantes. Beleza? Raquel, nada disso foi feito. Não paguei, né? A justificativa não foi acolhida, não provei nada. Então, aqui, ó, o juiz de ofício determina o protesto do título,
Aqui é o juiz de ofício. O juiz de ofício, ele faz o protesto do título, tudo bem? E aí o que, gente? A pedido do exequente, porque a prisão, o juiz não determina de ofício, a pedido do exequente, eu tenho o que, gente? Eu vou pedir a prisão em regime fechado e separado dos outros presos comuns, a prisão de 1 a 3 meses. Beleza? A prisão civil. Então, ó, protesto do título, quem faz é o juiz de ofício e mediante requerimento da parte interessada, tá? Do exequente, a prisão civil. Lembrando que a prisão é apenas uma medida coercitiva, tá? Para tentar obrigar o devedor a pagar. Ela não quita a dívida. Tudo bem? Raquel, passou esse prazo, o que acontece? Gente, passou o prazo, o cara não pagou, ele é solto, mas ele continua devendo, tá? Ele não pode ser preso de novo pelas mesmas parcelas, porque senão a consequência é um bis in idem, mas ele pode ser preso por outras parcelas? Sim, tá? Então aqui, isso aqui é o rito da prisão. Gente, dá um confere no 528, pelo menos, e no 529 do CPC. Raquel, e se fosse pelo rito da penhora? Faz o desenho aí pra gente também, no paralelo? Faço. Se fosse pelo rito da penhora, eu ia fazer o meu requerimento, atualizando os valores, porque aqui eu estou cobrando mais parcelas, requerimento, fiz o meu requerimento, e aí o que, gente? Vai para as mãos do juiz e tudo mais. Então, o executado, ele é intimado, pode ser na pessoa do advogado? Pode. O executado, ele é intimado, e aí ele tem aquele prazo de 15 dias. Ele tem o prazo de 15 dias para efetuar o quê, gente? Para efetuar o pagamento. 15 dias para efetuar o pagamento, tá? Raquel, depois, independentemente de intimação, se ele quiser, ele tem 15 dias para apresentar uma impugnação ao cumprimento de sentença nos mesmos autos. 525. Então, lembra, se você não paga aqui, ó, gente, nos 15 dias, tem uma multa de 10%, tem honorários advocatícios de 10%, o protesto do título, esse protesto é a parte que tem que promover, não é de ofício pelo juiz, não. Protesto 517 e também a negativação do nome. Lembrou, não pagou nos 15 dias, já tem o quê, gente? Penhora. Então, posso penhorar a remuneração? Sim. Salário? Sim. Caderneta de poupança até 40 salários mínimos? Sim. Tá? Isso, beleza. A parte perguntou aqui dos 3 dias. Aquele pagamento em 3 dias, gente, nos alimentos, é aqui, ó, no rito da prisão. Mas lembra que existe o rito da penhora. Vou até colocar aqui, ó, em azul. Aqui, rito da penhora. Então, lembra disso, gente. Aqui, alguns bens que eram inicialmente impenhoráveis, eles se tornam penhoráveis. Beleza? Aqui, ó, artigo 3º da Lei 8.009 de 90, tá? Pode ser a única casa dele, não tem problema, vai ser tudo atingido. Ok? Então, a gente fez um esqueminha aí, viu, gente? Do rito que da prisão e da penhora, quando se trata de sentença de decisão de alimentos.
Tranquilos aqui, gente? Sim? Então, olha lá, fizemos mais uma questão. Olha essa. O Ricardo, ele ajuizou uma ação de cobrança. Então, aqui, ó, Ricardo, ele entrou com uma ação de cobrança contra o Juliano. Juliano, tá? Perante a vara cível de Cristalina. É uma ação judicial, gente. Após o devido processo legal, houve uma sentença condenatória do réu. Opa, já tem o título aqui, Raquel. Já temos uma sentença. E ela foi condenatória. Isso aqui, ó, é título executivo judicial. Título executivo, o que, gente? Judicial. Lembra de ler o 515 hoje. Você vai ler para mim o 515. Você vai ler esses artigos que a gente está tratando aqui hoje, tá? Raquel, inconformado, o réu interpôs um recurso de apelação. Beleza, gente, é o normal, né? Contra a sentença cabe o quê? Adivinha? Contra a sentença cabe apelação. Contra a sentença cabe apelação. Artigo 1009. É um recurso interposto no juízo a quo, ok? Tem que pagar preparo, lembra? 15 dias. E depois ele sobe para o tribunal. Então, o réu, que é o Juliano, apresentou apelação. Tudo bem? Admitido esse recurso no duplo efeito. A apelação aqui teve efeito devolutivo e suspensivo. Efeito devolutivo e suspensivo. Minha gente, pelo amor de Deus, você tem que ler o 1012 do CPC e já deixa ele marcado com marca-texto. Em regra, a apelação é recebida no duplo efeito, devolutivo, suspensivo. Mas há situações em que ela é recebida só no devolutivo. Se a apelação só tem efeito devolutivo, assim que ela é publicada, ela produz efeitos. Então, a gente pode fazer execução provisória. Quando tem os dois efeitos, não posso fazer execução provisória, tá? Então, volta. Raquel, entendi. Se aqui tem os dois efeitos, se tem um efeito suspensivo, não tem como executar provisoriamente. Beleza. Ressalte-se que o Ricardo, que é o vencedor, ele sabe da existência de 2 imóveis em nome do réu. Opa, eu descobri que o Juliano, que é quem está me devendo, ele tem 2 imóveis no nome dele. Beleza, gente. Ricardo, ele pode promover a execução provisória do título, gente? Ele não pode, porque a apelação foi recebida no efeito também suspensivo, tá? E você, na condição de advogado de Ricardo, o que lhe aconselharia para poder assegurar um resultado frutífero na etapa da execução? Gente, o pau tá torando no tribunal ainda, mas eu já sei que ele tem 2 imóveis no nome dele. Será que não tem como eu promover, Raquel, algum tipo de anotação em um desses imóveis para poder o quê? Me colocar numa posição de privilégio? Será que não tem como eu já, né, fazer algum tipo de anotação nesses imóveis para que quando a execução começar eu tenha preferência na hora de receber? Eu tenha, né? Eu chegue na frente. Gente, aqui eu não vejo outra coisa além da hipoteca judiciária. Se eu tenho uma sentença condenando ao pagamento de quantia, mesmo pendente de recurso no duplo efeito, eu sei que ele tem imóveis no nome dele. Pois eu mesma vou pegar uma cópia dessa sentença, vou levar no cartório de imóveis. Eu sou advogado do Ricardo. A gente pega uma cópia da sentença, leva no cartório de imóveis e a gente faz o registro de uma hipoteca judiciária para colocar o Ricardo numa posição privilegiada. Então, hipoteca judiciária.
Raquel, mesmo estando pendente de recurso, sem efeito suspensivo? Sim. Nesse caso, gente, execução provisória não vai dar, mas fazer o registro da hipoteca judiciária dá? Dá. Então aqui, ó, Raquel, primeiro, pode fazer execução provisória? Não, uma vez que o recurso de apelação interposto, né, e pendente de julgamento foi recebido no duplo efeito, o que afasta o cabimento do cumprimento provisório de sentença, conforme prevê o 520. Você só faz cumprimento provisório se o recurso não tiver efeito suspensivo, tá? A Patrícia falou assim, Raquel, também caberia aquela certidão pré-monitória? Não, porque aqui ainda não é cumprimento de sentença. Eu até coloquei, viu, Patrícia, o artigo aqui da certidão. Se a gente estivesse começando o cumprimento de sentença, comecei agora, eu poderia pegar uma certidão de execução, que é a mesma certidão pré-monitória, e sair averbando onde ele tem bens. Aqui o caso é de hipoteca judiciária. Então, ó, gente, considerando a existência de bens imóveis em nome do requerido, promoveria o registro da hipoteca judiciária no cartório de imóveis, onde consta a matrícula dos referidos bens, informando posteriormente o juiz, conforme prevê o artigo 495. Então, aqui, ó, hipoteca judiciária, a decisão que condena o réu ao pagamento de uma prestação consistente em dinheiro e aqui determina a conversão da prestação de fazer, não fazer ou dar coisa em dinheiro, valem como título constitutivo de hipoteca judiciária. Gente, olha para mim. Ah, eu preciso da autorização do juiz para poder fazer, gente, esse registro da hipoteca? Não, não preciso. Aí, a decisão produz a hipoteca. Ele vai dizer aqui, ó, não interessa se a condenação foi genérica, tá? Não interessa se o recurso foi dotado de efeito suspensivo. A hipoteca, ela pode ser realizada mediante a apresentação de uma cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem do juiz, de declaração expressa do juiz ou demonstração de urgência. Não preciso de nada disso. Aí, no prazo de 15 dias da data da realização da hipoteca, eu preciso informar ao juízo da causa, que vai intimar a outra parte para que ela tome ciência, tá? Raquel, e se o recurso do cara der certo e o título for desconstituído? Simples, se eu causei algum prejuízo para o réu com a hipoteca, tá? Se eu causei algum prejuízo para o réu com a hipoteca, eu vou responder civilmente e é uma responsabilidade objetiva. Então aqui, ó, a hipoteca, uma vez constituída, implica para o credor hipotecário direito de preferência. Eu cheguei primeiro, eu estou na frente. Quanto ao pagamento em relação aos outros credores, observada a prioridade no registro. Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de uma quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Então lembra, Raquel, a hipoteca eu até posso fazer. Se tudo der errado lá no tribunal e esse título for desconstituído, se eu causei danos ao réu, né, gente, ele provar, eu vou responder civilmente na modalidade objetiva, tá? Lembra desse detalhezinho aqui, que a responsabilidade que decorre da hipoteca, ela é uma responsabilidade, ó, independentemente de culpa. É uma responsabilidade objetiva. Tudo bem? Aí, o que a Paty me perguntou? Raquel, nesse caso, caberia também, por exemplo, uma hipoteca judiciária, né? Caberia uma certidão pré-monitória? Gente, toda vez que você começa, deixa eu colocar aqui para vocês, toda vez que a gente começa uma execução ou cumprimento de sentença, quando eu começo, olha aqui, ó, certidão premonitória, já marca no seu vademecum, artigo 828. O exequente, ele pode obter uma certidão de que a execução foi admitida pelo juiz. Então, quando é que eu vou pegar essa certidão lá com o diretor de secretaria e o que, Raquel? E fazer alguma coisa? Gente, essa certidão eu vou utilizar quando eu apertar o botão do Start, porque eu comecei
o cumprimento de sentença, eu comecei o cumprimento de sentença, ou eu comecei a execução autônoma. Assim que a gente começa, a gente pode pegar com o servidor uma certidão premonitória. O outro nome dela é certidão de execução, tá? É o nome mais fácil, inclusive. Eu pego a certidão, gente, e nessa certidão tá dizendo que tem uma execução em andamento, o nome das partes e o valor. E eu pego quantas eu precisar, quantas certidões forem necessárias, e vou sair averbando no cartório de imóveis, no Detran, ou outros locais onde ele tem bens sujeitos, né, registrados, sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. E aí, depois que eu fizer essas anotações, essas averbações, eu vou informar para o juiz em 10 dias, tá? Gente, prestem atenção. Se eu comecei a execução, comecei o cumprimento de sentença, peguei as certidões, saí averbando onde ele tem bens, e mesmo depois da averbação, ele vendeu esses bens e ficou sem nada para me pagar, isso é fraude à execução. Então aqui, ó, presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Só que aqui, gente, prestem atenção, tá? Aqui você não pode ter um comportamento abusivo. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações quando o juiz pedir, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Lembra, aqui existe um comportamento abusivo. Aqui existe abuso de direito. Abuso de direito. Tudo bem? Então aqui, gente, olha o que eu tenho para vocês. Nós temos aqui essa certidão pré-monitória. Essa certidão, gente, é mais para afastar os terceiros de boa-fé. Se eu faço várias averbações onde o cara, o executado, tem bens, informo para o juiz o quê, gente? Em 10 dias. Lá na frente, gente, quando a gente tiver que indicar bens à penhora, eu posso indicar esses bens. Você só vai pedir essa certidão se você conhece a existência de bens em nome do executado. Raquel, eu mesma já fiz uma pesquisa e eu sei que ele tem imóveis, ele tem carro, então aí eu já peço a certidão para o servidor, averbo, tá? Porque na hora certa, o quê, gente? Eu vou indicar aqueles bens à penhora. Então, é uma forma de você combater a fraude à execução na certidão premonitória. Só que eu só vou usar essa certidão ou quando eu iniciar o cumprimento de sentença ou quando eu iniciar a execução autônoma. Naquele caso da questão, eu não estava na execução ainda. Eu estava pendente, né? Existia uma apelação em curso ainda, e por isso eu usei a hipoteca. Lembra? Hipoteca judiciária só vale para bens imóveis. Falou em hipoteca, o que, gente? Bens imóveis. Beleza? Pode voltar comigo. Raquel, Pati, ficou clara a diferença, gente, entre uma hipoteca judiciária, né, que pode ser que o recurso ainda esteja pendente, nem teve trânsito em julgado ainda, e a diferença para certidão de execução, tá? Que já é o quê? Eu vou utilizar, beleza? Eu vou utilizar aqui a certidão quando o cumprimento de sentença foi iniciado ou a execução autônoma, tá bom? Pode voltar comigo. Então aqui, ó, gente, fizemos a questão do Ricardo. Não esquecer de ler esses dispositivos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Olha aqui, tem mais? Tem. Fizemos a do Ricardo, tá? E agora nós vamos fazer essa aqui. Eulália, ela é viúva. Ela procurou Eliseu no intuito de instituir um direito real de superfície. A Eulália, ela queria fazer o direito real de superfície sobre a fazenda de Eliseu, situada em Sinop, no Mato Grosso, para plantio de soja voltada para exportação. Então, assim, gente, ela falou assim, Eliseu, me dá esse imóvel seu aqui, eu preciso que você me permita construir, na verdade aqui, né, plantar, você me permita plantar, né, pelo prazo, o que, gente? De 20 anos.
direito real de superfície. Ela ia o quê, gente? Utilizar o solo, né, do Eliseu, que é o concedente, para plantar o quê, gente? Ó, não vou saber fazer desenho disso, que eu nem lembro como é que é o desenho de soja. Então, eu vou plantar o quê, Brasil? Para o plantio de soja. Para o plantio de soja, o que, gente? Voltada para exportação. O ajuste foi firmado a título oneroso, foi por escritura pública, lindo, seguida do registro imobiliário, mais lindo ainda, com prazo de 20 anos. Após o transcurso de 10 anos, então falta mais 10, Eulália morreu, deixando vivo o filho Gabriel. Então, a superficiária, ela morreu, mas ela tem o herdeiro. A superficiária tem o herdeiro Gabriel. Raquel, então o herdeiro pode continuar a superfície pelos 10 anos que estão faltando? Sim, porque o direito real de superfície, ele é transmissível, tá? Então aqui, ó, Eliseu então notificou o Gabriel, informando que com a morte da mãe, o direito real de superfície estaria extinto, devendo ser promovida a desocupação e devolução do bem. Viagem total. Ao procurar um advogado, Gabriel descobriu que, em virtude de uma dívida contraída por Eliseu, o imóvel havia sido penhorado e alienado, sem a sua intimação. Gente, como é que é isso? Como é que pode? Vocês concordam comigo que nesse contexto existem duas propriedades? A propriedade do solo e das acessões artificiais, que são as plantações, que é a propriedade superficiária. Se o Eliseu está devendo na praça e esse imóvel, ó, o Eliseu, ele passa a ser um devedor e ele está respondendo uma execução e esse bem, que é o solo, o imóvel, foi penhorado. Gente, toda vez que tem superfície, se o dono do solo, né, se o imóvel onde está as acessões, se ele foi penhorado para o pagamento de uma dívida do Eliseu, necessariamente eu tenho que intimar o superficiário, tá? Porque senão essa alienação, ela é ineficaz perante ele, tá? Então, a mesma coisa, gente, se eu tivesse penhorado a propriedade superficiária, porque quem estava devendo aqui era o falecido, né, a Eulália, então o dono do solo também teria que ser intimado, tá? Então aqui, ó, perguntas. A alegação de Eliseu sobre a extinção do direito real de superfície por morte do superficiário é juridicamente verdadeira? Nada a ver, nada a ver. Não, uma vez que o direito real de superfície, ele é transmissível para o herdeiro Gabriel, tá? Com a morte da mãe, a título causa-mortes pelo prazo remanescente. Então eu posso sim transmitir esse direito, tá? Tanto a título causa-mortes como inter vivos. Gente, se eu tô aqui, ó, eu sou Eulália, eu tô aqui 10 anos, beleza? Eu sou a Eulália. Raquel, eu não quero mais ficar esses outros 10 anos não, enjoei. Posso ceder a superfície para alguém onerosamente? Sim, mas aí é inter vivos, né? Então eu tenho que dar preferência para o dono do solo. Se o dono do solo quer vender, ele também tem que dar preferência para o superficiário. É isso, tá? Então é um direito que se transmite tanto inter vivos como causa-mortes. A diferença é que no inter vivos, quando for oneroso, eu preciso de quê, gente? Se for oneroso, eu preciso, né, de dar preferência, tá? O direito de preferência é recíproco entre o concedente, o dono do solo, e o superficiário. Volta, então Eliseu está viajando. Qual a consequência jurídica da penhora e alienação do referido imóvel em relação a Gabriel? Simples. Conforme o Código de Processo Civil, Gabriel deveria ter sido intimado da penhora, conforme o 799, inciso 5º. Como tal intimação não ocorreu, a alienação, ela é ineficaz perante Gabriel. Onde é que está isso, Raquel? 804, parágrafo 2º. Uma ótima oportunidade para você revisar o quê, gente? Esses tópicos, tá? Quem é que precisa ser intimado em caso de penhora? Dá um confere aí, gente, no 799 mais tarde. Pode ser? Tranquilos? Vamos lá, gente, para a gente finalizar. Essa questão, gente, gosto disso. E aqui a gente vai revisar um pouco da execução, o quê, gente? Autônoma.
O Fernando, ele celebrou um contrato de prestação de serviço com o Danilo. Então, aqui, ó, gente, Fernando celebrou um contrato com o Danilo. Por instrumento particular, Fernando instalaria 2 pedras de mármore São Gabriel, cor preta, na cozinha de Danilo, recebendo em contrapartida R$ 5.000, cujo pagamento deveria ocorrer em 26/12/2019. Todavia, após a instalação das bancadas de mármore, Danilo efetuou apenas o pagamento de quanto, gente? Ele pagou R$ 2.500. Lembra que o contrato, ele envolve 5.000, prestação de serviço. Instrumento particular. Tudo bem? Tá bom. Todavia, após a instalação, pagou só isso, alegando, gente, descaradamente, uma desorganização financeira. Assim, durante vários anos, Fernando tentou receber amigavelmente a quantia, mas sem êxito. Gente, quando é que ele tinha que pagar, né? Aqui ele tinha que pagar dia 26/12/2019. Beleza? Raquel, aí lembra, gente, a prescrição aqui é aquela de 5 anos, tá? Aqui é instrumento particular, assinado pelo devedor, dívida líquida, beleza. Você tem que ir lá no 206, várias vezes na sua vida. 206 do Código Civil. Trabalhar, gente, nesse caso específico aqui, lembra, você tem que trabalhar o artigo, lembra bem, o artigo 206, ele tem que ser lido e relido, porque ele traz os prazos específicos. Prazos específicos de prescrição. Prazos específicos de prescrição, que é um tema que cai na nossa prova. Então, vem aqui comigo. Raquel, o Fernando está tentando receber e o Danilo não está pagando, tá? Todavia, após longa conversa com Danilo e sua esposa, tá? Após um culto na igreja que frequentavam, Danilo assinou um documento particular de confissão de dívida, reconhecendo o débito que, gente? O débito de R$ 2.500, mais juros de 1% ao mês e correção monetária, incidentes desde o dia 26, o que, gente? Desde o dia 26. Gente, ó, durante vários anos, Fernando tentou receber. Após longa conversa com o Danilo, né, após um culto, ele assinou o que, gente? Tal documento, ele foi assinado dia 20 de quê, gente? Do 12/2024. 20/12. Por Danilo, Fernando e suas esposas como testemunhas. É um instrumento particular, foi feita uma confissão de dívida. Raquel, aqui é título executivo, confissão de dívida, gente. Ó, aqui ele tinha que pagar dia 26/12/2019. Se você observar, gente, ó, de 2019 a 2020, 20 a 21, 21 a 22, 22 a 23, 23 a 24. Então, dia 26/12/2024 iria prescrever. Mas aí ele fez uma confissão de dívida. Gente, isso aqui, ó, interrompe a prescrição, viu? Reconhecimento da dívida. Interrompe. Então, a contar, olha aqui, ele se comprometeu, né? Vocês entenderam aqui, né? Eu teria, no primeiro contrato, 5 anos. Quando estava quase acabando, ele fez uma confissão de dívida. Isso interrompe a prescrição, zera. Então, aqui, ó, esse documento foi assinado dia 20/12/2024 por Danilo, blá, blá, blá. Nessa confissão, o devedor se comprometeu a pagar o débito dia 1/12. É isso, tá certo, gente? Eu acho que é 1/12. Não, gente, aqui tem alguma coisa errada. Com a data, né? Ó, o devedor... Ou tá certo, gente? Tá não, né? Tal documento foi assinado em 20 de dezembro
por Danilo, Fernando e suas esposas. Na referida confissão, ele se comprometeu a pagar o débito, né, dia 1º, na verdade aqui, né, gente? Vamos colocar 1º de janeiro, né, gente? 1º de janeiro de 2025, beleza? O que também não foi cumprido, culminando no ajuizamento de uma execução autônoma. Vou colocar em vermelho aqui só para chamar a atenção de vocês, porque esse prazo aqui, ó, não tem como ser esse. Ok? Vamos jogar para janeiro. Então, 1º de janeiro, ele fez aí, assinou, né, dia 20 de dezembro, tá? E aí ele falou, olha, vou pagar dia 1º de janeiro de 2025. E aí, gente, o cara não pagou, tá? Lembra que agora, né, gente, eu tô contando o prazo a partir do dia 20/12 de 2024, tá? Eu tenho mais 5 anos aqui para cobrar, porque isso aqui interrompeu a prescrição. E aí, eu entrei com uma execução autônoma. E aí vem me responder, gente, pode o advogado de Danilo alegar a prescrição da dívida? A gente teve aqui uma causa interruptiva. Então, primeira coisa, aqui, ó, eu vou deixar... Lembra que eu falei que ia falar da execução autônoma? Aqui é quem contra quem, gente? Fernando pegou essa confissão de dívida assinada pelo devedor e 2 testemunhas. Isso aqui, gente, é um título executivo extrajudicial. Documento particular. Revisem os títulos extra. Esses aqui vão dar origem a uma execução autônoma. Então, eu vou entrar, fazer uma petição inicial e ação executiva. Vou fazer minha petição inicial, vou atualizar os valores, porque ele estava me devendo 2.500, mas tem os acréscimos, tudo bem? Entrei com a ação executiva. Distribuir é petição inicial. Chegando nas mãos do juiz, ele já fixa os honorários advocatícios de 10%. Ele fez um juízo de admissibilidade positivo, estava tudo certinho, gente. Aí ele manda citar. Isso aqui é um processo de execução. Cita, né, o executado, e aí aparece o gênio da execução, me dando 3 hipóteses, né? O gênio da execução, ele não deixa eu fazer 3 pedidos, não. Ele me dá 3 opções e pede para eu escolher uma delas. Então, aqui, gente, ó, eu vou ser citado para fazer o pagamento em 3 dias, porque se trata de uma execução autônoma, ou eu vou pedir para parcelar, eu reconheço a dívida e eu quero o parcelamento. Artigo 916. Esse parcelamento não cabe no cumprimento de sentença. Lembra disso? Ou, Raquel, eu não concordo com essa dívida, eu não vou pagar, eu vou alegar prescrição, o que for. Aí eu vou apresentar o quê, gente? Embargos à execução. Embargos à execução. No prazo de 15 dias, a contada juntada do mandado cumprido, tá? Leitura obrigatória, gente, não tem jeito, ó. 914, 915 e do 917 ao 920. Não tem jeito. Lembra que embargos à execução é uma outra petição inicial, só que ela é feita pelo executado, que é distribuída por dependência para o mesmo juízo da execução. E aí você pode alegar uma série de matérias de defesa, né? Embargos à execução não tem efeito suspensivo, enquanto eu estou discutindo, né, aquela dívida, não concordo, blá, blá, blá. Embargos à execução não tem efeito suspensivo. Repito, embargos à execução não tem efeito suspensivo. Se você quiser, tem que pedir, tem que fundamentar e tem que garantir o juízo com penhora, caução ou depósito, tá? Então, a impugnação ao cumprimento de sentença também não tem,
você tem que pedir, fundamentar e garantir o juízo, tá? Então aqui, ó, isso aqui, gente, é o resuminho da alegria da execução autônoma. Tudo isso porque o meu título executivo é extrajudicial. Então, o advogado de Danilo pode alegar a prescrição? Não. Embora o prazo prescricional ele seja de 5 anos, conforme o artigo 206, parágrafo 5º, 1 do Código Civil, houve uma causa interruptiva da prescrição, que é a confissão de dívida assinada dia 20/12, momento a partir do qual o prazo de 5 anos começa a ser contado de novo, segundo prevê o artigo 202, inciso 6º, e parágrafo único do Código. Beleza? Então, né, poderá o advogado alegar a prescrição? Não, tá? Porque aqui não cabe prescrição. Caso o Danilo reconheça a dívida, mas ele não tenha condições de pagá-la de uma só vez, qual caminho processual você indicaria? Olha o desenho, gente. Ou você paga, meu filho, em 3 dias, ou você parcela. Aqui cabe o parcelamento. Então, como se trata de uma execução autônoma, Danilo pode requerer o parcelamento previsto no artigo 916 do CPC, depositando 30% do débito, exequendo atualizado, acrescido de custas e honorários advocatícios, podendo pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Ok? Então, eu pego todo o valor da dívida atualizado, mais custas, mais honorários. Lembra que o juiz fixou os honorários aqui, ó, 10%. E aí eu faço o quê? O 30% e o restante em até 6 vezes. Beleza até aqui? Então, gente, Raquel, mas se eu fizer o pagamento de tudo naqueles 3 dias, se você fizer o pagamento total, essa verba honorária aqui é reduzida pela metade, que é o que a gente chama de sanção premial, tá bom? Deixa eu ver aqui, gente. A Renata falou assim, ó, quando a questão traz penhora, a conta poupança e imóvel do bem de família, como nessa situação pode garantir o juízo? Se essas situações traz a impenhorabilidade. Então, Renata, você só consegue quando a questão traz penhora, a conta poupança, o imóvel de bem de família. Como nessa situação pode garantir o juízo? Então, na verdade, quando você tem, Raquel, eles penhoraram, né? Eles penhoraram aí a minha conta, salário, minha caderneta de poupança, meu único imóvel, e não é caso de obrigação alimentar. Você pode fazer os embargos, gente. Você vai discutir, né, que o bem é impenhorável, excesso de execução, prescrição. Só que, para você ter efeito suspensivo, você tem que garantir o juízo com penhora, caução ou depósito. Então, na verdade, se esses bens são impenhoráveis, eles não são a garantia, né? Você pode dar um outro bem em garantia ou, né, dinheiro, tá? Então, a ideia é que esse bem que você vai dar em garantia, ele seja penhorável. Porque depois o que, gente? Se seus embargos não forem acolhidos nem nada, aquele bem ali é que acaba sendo expropriado, entende? Então, você tem que dar um bem que seja, no final das contas, possível de ser expropriado, tá? Gente, deu para entender aí mais ou menos essa ideia de execução autônoma e de cumprimento de sentença? Tá? Eu coloquei para vocês alguns artigos no início que falam sobre avaliação, que é importante só revisar, adjudicação, quando, por exemplo, às vezes o credor quer ficar com um bem que foi penhorado. Então, ele explica um pouquinho o passo a passo. Eu preciso que vocês deem uma olhadinha, né? Eu coloquei os bens impenhoráveis e também a ordem preferencial de penhora, que é o artigo 835, tá? São artigos coringas, por isso que eu coloquei e quero que vocês leiam, tá? Vamos fazer a última questão, gente. Fernanda é dona da loja Obra Mais, que vende material de construção. No mês passado, ela fez uma venda de 30 mil para José, que pagou o material com cheque. Só que, no entanto, ao ser descontado, o cheque não foi pago pelo banco por falta de fundos. Gente, aí, olha o cheque. O cheque é título executivo extrajudicial. Beleza? Temos a lei do cheque. O cheque, ele tem um prazo para ser apresentado no banco para descontar. Então, existe o prazo
de apresentação, 30 dias, mesma praça, 60 dias, praça diferente. Depois desse prazo, eu tenho 6 meses para poder executar. Depois desse prazo, o cheque está prescrito. Então, para cobrar o valor que está no cheque, para ser execução, eu tenho 6 meses após encerrado o prazo de apresentação. Mesma praça, né? Eu sou aqui de Brasília, emito o cheque aqui, é mesma praça. Eu que tenho agência aqui, emito um cheque no Goiás, praça diferente. Se passar esse prazo de execução, Raquel, estourou o prazo para executar. Você pode cobrar o valor desse cheque por meio de uma ação de cobrança ou por meio de uma ação monitória. Ou é cobrança ou é ação, o que, gente? Monitória. Beleza? Então, eu ainda tenho essa opção. Aí, gente, a pergunta é, o cheque voltou sem fundo, o que a nossa amiguinha Fernanda pode fazer? Qual a ação mais célere que Fernanda deve adotar para cobrar o valor devido e qual é o seu prazo? Gente, é a ação executiva, é a execução autônoma, ação executiva do cheque. Qual que é o prazo, gente? Tá na lei do cheque, 6 meses. Então aqui, ó, Fernanda deve ingressar com a execução do título extra, por ser o cheque título executivo extra, tá no 784, inciso 1º do CPC, no prazo prescricional máximo de 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, que tá na lei do cheque, 59.7357 de 85. Depois, considerando que o único bem localizado para satisfazer o débito foi o táxi de José, o táxi, gente, é instrumento de profissão, tá? É possível determinar a penhora desse automóvel? Não, não é. Aqui não é dívida alimentar. Não, pois o táxi é instrumento de trabalho de José, na forma do 833, inciso 5º do CPC. Os bens necessários ao exercício da profissão, eles são impenhoráveis. Gente, acaba que vai girando tudo em torno, que, gente, desses dispositivos. Então, por isso que é importante, volta aqui para mim, falamos de hipoteca judiciária, cumprimento provisório, né? Aqui, ó, eu destaquei a Lei 8.009 de 90, artigo 843, quando a gente penhora um bem indivisível que pertence a mais de uma pessoa, né? Que a gente tem que resguardar a parte do outro. E aí eu fui colocando aqui, ó, quem é que pode adjudicar, né? Como é que funcionam as regras de adjudicação? Se a gente quiser ficar com o bem que foi penhorado, eu só posso ficar, se for o quê, gente? Eu só posso adjudicar esse bem considerando o valor da avaliação, né? Que mais? Aqui um pouquinho sobre a avaliação, que é normalmente feita pelo oficial de justiça. Aqui, gente, a ordem preferencial de penhora, lembrando que o dinheiro, ele é prioritário, tá? Mas mesmo quando o dinheiro é penhorado, Raquel, mesmo o dinheiro sendo penhorado, eu posso pedir, eu sou a devedora, eu posso pedir para substituir? No caso do dinheiro, gente, que todo mundo tá atrás é do tal do dinheiro. Quando o dinheiro é penhorado, né? Aqui, ó, gente, penhora de dinheiro. Você vai ter que dar uma lidinha no 854, que é a penhora feita pelo Banco Central, pelo Cisbajude, né? Então aqui, ó, é feita a penhora de contas bancárias e ativos financeiros, tá? Se penhorar o dinheiro na sua conta e você quer substituir, só pode substituir se for pela fiança bancária ou pelo seguro, né, garantia judicial. Olha aqui, pode-se substituir a penhora de dinheiro, né, pela fiança bancária ou seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Tá? Então, a substituição, ela tem que seguir isso aqui. Tudo bem? O que mais, Raquel? Coloquei a ordem e coloquei também esse artigo importantíssimo que fala sobre os bens impenhoráveis. Beleza? Bens impenhoráveis. Tranquilo aqui, gente? Tá? Aí, o que mais aqui, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Coloquei a certidão pré-monitória e aí, né, no final das contas, Raquel,
Lembra, gente, quando se tratar de cumprimento de sentença, eu vou fazer nos mesmos autos, em regra. Eu faço ali o requerimento, passa pelas mãos do juiz, o juiz pede para intimar, tá? Olha aqui, gente, volta comigo. Eu fiz um esqueminha aqui atrás do gênio da execução. Esse gênio da execução, ele faz parte da execução o quê, gente? Autônoma. Lembra? O gênio aparece, vou colocar aqui, ó, gente. Citei o executado, aparece o gênio da execução autônoma. Pagamento em 3 dias, parcelamento ou embargos à execução. Tudo bem? Isso aqui é título executivo o quê? Extra. Aí você vai voltar e olhar para mim de novo. Raquel, e quando é o cumprimento de sentença? Que eu sempre me perco. Volta aqui, que eu não vou deixar ninguém com dúvida hoje. Olha aqui. Você entrou com uma ação contra o seu vizinho. Uma ação indenizatória. Acompanhe meu raciocínio. Você entrou com uma ação indenizatória. Essa ação tramitou. Você ganhou. Nasceu uma sentença. A sentença condenou o seu vizinho lá a pagar. E ela transitou em julgado. Aí, essa fase aqui acabou, que é a nossa fase de conhecimento. Beleza? Ganhei. Então, eu vou entrar com o requerimento aqui, nos mesmos autos, atualizando tudo. E vou fazer o quê, gente? Atualizando. E aí, eu vou pedir para o juiz iniciar o cumprimento de quê, gente? Cumprimento de sentença. Vou pedir para o juiz iniciar o cumprimento de sentença. Beleza, Raquel, eu atualizei tudo e aí vai para as mãos de quem? Do juiz. O juiz viu que está tudo ok. O juiz determina a intimação. Intimação. Aí, olha o que você tem que lembrar. Onde está o título executivo judicial? 515. Raquel, onde é que eu vou promover o cumprimento de sentença? 516. Sobre intimação do executado, que normalmente é feita na pessoa de quem? Do seu advogado. 513. Intimou. Pra quê? Adivinha? Pagar, meu filho. 15 dias para você efetuar o pagamento. Depois desse prazo, independentemente de nova intimação, 15 dias, Raquel, o executado, ele não concorda com o valor, ele quer alegar excesso. Então, aqui, ó, nos mesmos autos, eu vou apresentar uma impugnação ao cumprimento de sentença. É a defesa do executado no cumprimento. Artigo 525. Também não tem efeito suspensivo, tá? A execução continua andando, a menos que você peça o efeito suspensivo, fundamente e garanta o juízo com penhora, caução ou depósito. Lembrando, o não pagamento da dívida nesse prazo de 15 dias, não paguei ou paguei só metade sobre o valor que está faltando, você vai ter uma multa de 10%, honorários advocatícios de 10%, multa, honorário de 10%, que mais? Protesto do título. Você pode pegar uma via da sentença e protestar. E também negativação do nome do devedor nos órgãos negativo. Hoje tem até o Serasa Jude, né? Tudo, vocês imaginarem. Negativação do nome do devedor, tá? Então aqui, gente, essas são as consequências, tá? E aí a gente vai para a etapa da penhora, avaliação, depósito.
né? Então, aqui o principal, penhora e avaliação. Raquel, beleza. E depois que o bem já foi penhorado, nós vamos para a etapa de expropriação. Expropriação. Que seria o quê, gente? Adjudicar, vender no leilão, tudo bem? Então aqui, gente, ó, isso aqui é cumprimento de sentença. Percebam que eu não falei em parcelamento, tá? Aqui o prazo para pagar é 15 dias, a parte é intimada, enquanto que na execução autônoma a parte é citada, o prazo é de 3 dias. Lembra do gênio? Aqui a parte é citada porque é uma ação executiva, é um processo, né? Aqui cabe parcelamento, então a parte ela é citada para pagar em 3 dias, não são 15, tá? Os honorários já foram fixados antes em 10%, mas podem chegar até 20%. E aqui a defesa típica do executado são os embargos à execução, que é um processo novo distribuído por dependência, pelo próprio executado. É diferente da impugnação, tá? Então, gente, saber qual é o título é o primeiro ponto. Se for judicial, cumprimento de sentença. Se for extra, então é execução autônoma, tá? Lembra, os prazos para pagamento são diferentes, as defesas do executado são diferentes, tá? Quando a gente começa a falar de penhora, avaliação, expropriação, é tudo igual. Mas esse início, um ele é citado, o outro ele é intimado, né? Um paga em 3 dias, o outro paga em 15, né? Essa questão, gente, embargos à execução, o outro é impugnação ao cumprimento de sentença. Isso é o básico do básico. Vocês precisam saber. Tá bom? Então, ó, fica aí a minha dica, né? Eu já coloquei aí para vocês os principais dispositivos. A gente conseguiu passar por umas questões bem interessantes, né? Fazendo uma abordagem aí, gente, processual desse tema, tá? Eu vou tentar colocar alguma coisa sobre esse tema também no nosso simulado, né, pelo canal Direito para Desesperado, que vai acontecer nesse próximo fim de semana. Tá bom? Então era isso que eu tinha para vocês, meus amores. Lembrando que eu encontro vocês, tá? Na sexta-feira de manhã, no evento Revisando Civil para a segunda fase. Lembrando, viu, gente? Essa semana top. Sexta-feira é top, gente. Vamos falar de direito das famílias. Então é muita questão bacana e também um tema que o quê, gente? Cai com bastante frequência. Tá bom? Bons estudos, meus amores. Espero que tenha sido positivo, tá? Ó, aquele beijo no coração. Bons estudos. Lembra que temos aqui vários artigos para serem lidos de novo, marcados, né? Raquel, essa questão aqui não sabia nem para onde ia. Faz de novo, tá? E a minha dica de peça para hoje, né? Te dou aí, gente, hoje e amanhã. Façam embargos à execução e façam também uma peça de embargos de terceiro, tá? São 2 iniciais, tá? Eu quero que vocês tenham essas 2 peças, né? Bem assim, gente, bem bonitinhas na cabeça, tá bom? Um beijo grande, meus amores. Bons estudos. Obrigada pela companhia.